Olá, que bom te ver por aqui novamente. Seja bem-vindo a mais um Toque de Esperança. Toda quarta-feira, uma mensagem de esperança para a sua vida, para o seu coração. Se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveite agora, clique aí abaixo no botãozinho inscreva-se. Toque no sininho para ativar as notificações. Sempre que entrar um conteúdo novo no canal, você será notificado. Aproveite também e nos ajude tocando aí no like, no joinha. Dessa forma, o YouTube vai reconhecer que os nossos vídeos são relevantes e, com isso, espalhamos essa mensagem de esperança para o maior número de pessoas. Hoje vamos falar sobre o tempo gera raízes. Então vamos para o vídeo. Eu quero começar o Toque de Esperança de hoje lendo junto com vocês o livro do profeta Jeremias. Capítulo 17, vamos ler os versículos 7 e 8. Olha que maravilhoso esse texto. Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 17, vamos ler o versículo 7 e 8. Diz assim a palavra de Deus: Feliz o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Porque será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar frutos. Olha que maravilha isso. Devemos ser essa árvore plantada junto às águas e estender as nossas raízes profundamente para obtermos os nutrientes necessários, para obtermos a água necessária. Mesmo vindo o calor, ou seja, as aflições, os problemas, a nossa folha deve permanecer verde. No ano de sequidão, ou seja, no ano da seca, onde não vemos nenhum fruto, não vamos nos afadigar, ou seja, não nos cansaremos, permaneceremos firmes. E mesmo assim, nessa situação toda que nos encontramos, que possamos nos encontrar, daremos fruto. Que versículo maravilhoso, glória a Deus por isso. Entenda que a raiz de uma árvore é a parte mais importante dela. Porque através das raízes é que a árvore consegue pegar os nutrientes necessários, consegue recolher a água necessária para produzir bons frutos. E assim tem que ser com a gente. A gente, como cristão, como filho de Deus, devemos estar plantado num solo fértil, onde as nossas raízes possam encontrar os nutrientes corretos, encontrar a água correta para frutificarmos. Se estivermos plantados no lugar correto, num solo correto, pode vir a tempestade, pode vir a seca, pode vir um calor. Não nos cansaremos e produziremos os frutos para a honra e glória de Deus. Eu não sei se você conhece a acácia do Teneré. A acácia do Teneré, ela foi uma árvore muito exclusiva. Teneré é uma região do deserto do Saara. E lá tinha uma árvore, num raio de 200 quilômetros, só se encontrava essa árvore, no meio desse deserto. E ela estava lá toda frondosa, toda firme, inabalável, porque as suas raízes eram tão profundas, tão profundas, tão profundas, que lá embaixo ela encontrava os nutrientes necessários, a água necessária para se manter firme, mesmo no meio do deserto. Então você que está assistindo esse vídeo, não importa as circunstâncias que você esteja vivendo, não importa o deserto que você esteja atravessando, mantenha as suas raízes profundas para obter os nutrientes corretos e a água necessária para você mesmo nesse deserto frutificar. Entenda que você frutificará aonde você está plantado. Basta você aprofundar as suas raízes
e no tempo certo você frutificará. Amém? Recebe essa palavra de Deus para a sua vida. E essa árvore do teneré, ela era uma árvore solitária. Ela foi considerada a árvore mais isolada do mundo. Mas ela chamava a atenção das pessoas por ali, quando passavam as caravanas, paravam ali para tirar fotos, verem ela, porque não entendiam muito como ela era tão bela, tão formosa, mesmo no meio do deserto. E assim devemos ser nós todos, como filhos de Deus, serem frondosos e frutificar aonde nós estamos. Entenda que para gerar bons frutos, devemos ter as nossas raízes profundas. E onde devemos estar enraizados? Onde devemos colocar as nossas raízes? É muito interessante quando você planta uma semente, quando você pega uma semente, olha para uma semente, você não dá nada por ela, mas ali tem uma árvore. E quando plantamos essa semente, passa um tempo e não vemos nada. Passa mais tempo e não vemos nada. Porque a semente primeiro ela cresce para baixo. As suas raízes, elas vão crescendo, se aprofundando, até achar os nutrientes e a água necessária. Para aí sim, ela começar a germinar, começar a crescer e aí produzir os frutos necessários. Então, tenha paciência. Se você ainda não está vendo fruto na sua vida, se você ainda não está vendo resultados na sua vida, permaneça firme, permaneça enraizado num campo fértil e logo, logo, você produzirá frutos para a honra e glória do Senhor. E surge uma dúvida, onde devemos estar enraizados? Eu separei aqui três pontos importantes onde devemos estar enraizados para que possamos produzir mesmo diante das nossas dificuldades, mesmo diante dos problemas que assolam a nossa vida no dia a dia, mesmo diante do deserto que possamos estar nos encontrando neste momento, possamos produzir frutos. Para isso devemos estar enraizados no lugar correto, no solo correto. E eu separei aqui três coisas importantes para entendermos onde devemos estar enraizados. Primeiro, precisamos estar enraizados em Cristo. A nossa raiz deve estar em Cristo. Ele é o nutriente necessário que precisamos para frutificarmos. Ele é a água da vida. Lembra o que ele disse na sua palavra ali no poço para aquela mulher samaritana? Que ele era a água da vida, que se bebermos desta água, nunca mais teríamos sede. Então, o primeiro ponto é, devemos estar enraizados em Cristo. Olha o que está escrito em Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Abra comigo a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Diz assim a palavra de Deus: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Agora preste atenção nisso. Enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Então precisamos estar enraizados em Cristo, firme em Cristo, com a nossa fé firme nele, constante, permanecendo nele, dia a dia, nos alimentando dele, desse nutriente que nos fortifica, que nos faz germinar, que nos faz frutificar. Permaneça em Cristo. Segundo ponto, onde devemos estar enraizados para frutificar? Devemos estar enraizados também na sua palavra. Então, primeira coisa, devemos estar enraizados em Cristo. Segundo, devemos estar enraizados na sua palavra. Ele é o segundo nutriente necessário para frutificarmos no tempo correto. Olha o que está escrito no Evangelho de Mateus,
capítulo 24, versículo 35, é um versículo muito conhecido de todos nós, que diz assim: céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. São palavras de Jesus dizendo: céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Se a gente estiver com as nossas raízes em solos que não tem nutrientes, ou que tem só um pouquinho de nutriente, depois não tem mais. Você já deve ter visto, né, em alguns vasos, que determinadas árvores e plantas, dependendo da terra que elas estão plantadas, elas precisam ser adubadas. Elas precisam receber ali nutrientes, porque o nutriente daquele solo acabou. Então elas precisam de reposição. Elas precisam que aquele solo, nele seja reposto o nutriente para que elas possam continuar firmes, vivas. Com Deus não é assim. O nutriente que o Senhor nos fornece jamais acabará, jamais passará. A palavra de Deus jamais passará. O mundo ao nosso redor, ele oscila, ele muda. Constantemente vemos mudanças no mundo, sejam elas econômicas, climáticas, enfim, de toda a ordem. Mas as palavras de Deus não passam, elas permanecem firmes. Então, que as nossas raízes estejam enraizadas na palavra de Deus. Porque só assim seremos o que está escrito em Salmos, capítulo 1, versículo 3. Que é um salmo muito conhecido. Se estamos plantados na palavra de Deus, seremos como uma árvore plantada à beira de águas correntes, que dá fruto no tempo certo, e as suas folhas nunca murcham. Tudo o que ele faz prosperará. Então, se as nossas raízes estiverem enraizadas na palavra de Deus, daremos fruto no tempo certo. Estaremos em águas correntes que jamais acabarão. E tudo que fizermos, seremos prósperos. Tudo que fizermos, dará certo. Em nome de Jesus. Então, o segundo ponto é esse, que as nossas raízes estejam na palavra de Deus. E em terceiro e último lugar, devemos estar enraizados na casa de Deus. Devemos estar enraizados na casa de Deus. A gente sabe que uma igreja é muito mais do que uma organização. É muito mais do que paredes. Ela é o corpo de Cristo. Ela é o corpo de Cristo, formada por pessoas falhas, sim. Por pessoas que são árvores que estão aí buscando seus nutrientes, buscando a sua água para se manter firme. Mas são instrumentos, essas pessoas são instrumentos de Deus para firmar o nosso coração, para firmar o nosso propósito, para nos ajudar a continuar firmes, para continuar nos ajudar aprofundando as nossas raízes. E, na verdade, a igreja ela é muito mais do que cultos de cânticos, eventos, reuniões. Ela é o lugar onde a vida de Deus é comunicada a nós, onde os propósitos de Deus é comunicado a nós. A palavra de Deus diz que a igreja é o local onde Deus ordena as suas bênçãos. Então devemos estar enraizados numa comunidade, no corpo de Cristo. No corpo de Cristo. Olha o que está escrito em Salmos, capítulo 92, versículo 12 e 13. Os justos florescerão como palmeiras, crescerão como cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Então entenda que devemos estar em comunhão, para que possamos estar bem enraizados, para que possamos ter os nutrientes corretos, que vêm da palavra de Deus, que vêm do próprio Cristo,
devemos estar em comunhão na casa de Deus, nos átrios do Senhor. Então, que possamos ter esses 3 pontos bem claros na nossa mente. Devemos estar enraizados em Cristo, enraizados na sua palavra, enraizados na sua casa, na sua igreja. Esses são os nutrientes que precisamos ter para, no tempo certo, darmos o fruto de qualidade para a honra e glória do Senhor. Isso requer paciência. Isso requer foco. Isso requer perseverança. Mas entenda que é no tempo que as nossas raízes são geradas. É no tempo que as nossas raízes se tornam mais profundas. E no tempo certo, através dos nutrientes corretos, produziremos frutos de qualidade. Então tenha raízes profundas. Só assim seremos firmes e frutíferos. Amém? Eu quero finalizar esse vídeo de hoje lendo com vocês o Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 15, que diz assim a palavra de Deus: Mas os que caíram em boa terra são os que com coração bom e generoso ouvem a palavra e retêm e dão fruto com perseverança. Eu vou repetir, Lucas capítulo 8, versículo 15. Mas os que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra e retêm e dão frutos com perseverança. Então, o segredo para gerarmos bons frutos é confiar no Senhor, entender que nesse tempo estamos tendo as nossas raízes sendo geradas, aprofundadas. Devemos estar enraizados em Cristo. Devemos estar enraizados na tua palavra, na palavra do Senhor. E devemos estar enraizados na sua igreja, na sua casa. Então permaneça firme em Cristo. Obtenha deles os nutrientes necessários para frutificar. Esteja firme na palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus. Obedeça os seus caminhos. Obedeça os seus mandamentos. E esteja na casa de Deus, em comunhão com os irmãos, com que ali estão, caminhando na mesma direção, obtendo os mesmos nutrientes, sendo alimentados todos os dias, e no tempo certo, o fruto nascerá. Tenha paciência. Dias melhores virão, o melhor está à sua frente. Permaneça enraizado num terreno fértil, produtivo, e no tempo certo você florescerá. Amém? Esse foi o vídeo que eu quis deixar hoje no Toque de Esperança, que essa palavra possa lhe abençoar, que você possa no tempo certo produzir frutos para a honra e glória do Senhor. Amém? Te espero então no próximo Toque de Esperança, próxima quarta-feira, com mais uma mensagem de esperança para a sua vida. Que Deus te abençoe.